Deixa eu ver. A gente estava por volta do 335A. Eu estava relendo, não sei, eu fiquei um pouco insatisfeito, eu senti que faltou alguma coisa para eu mencionar sobre a questão de... Porque a gente, não sei se ele passa tempo suficiente nisso também, mas tem uma questão assim de quando que ele faz a passagem de uma definição para outra, da primeira passagem da primeira definição para a segunda definição. A primeira definição de justiça é a de que você não deve ter dívidas. Primeira coisa que eles mencionam, que ser justo é não estar devendo. E daí, eventualmente, eles inserem no meio, sem mencionar muito, mas eles inserem no meio que é falar a verdade. Mas é não mentir. Menciona, é bem nesse sentido, assim. Então, é um sentido bem negativo da justiça, de que ser justo é você não ter que se rebaixar a fazer certas coisas. Tipo, mentir ou tipo, dever dinheiro. São duas coisas que é típica de quem tá mais fudido na vida. De quem você precisa mentir porque você tá ferrado. Ou você precisa mentir porque... Ou você precisa ficar devendo porque você é pobre. E você não fala... Coisa assim. E daí, essa é a primeira, né? E daí eles passam disso para a ideia de que, na verdade, a justiça é fazer... Tipo, justiça é fazer bem ao bom e ao amigo, e mal ao mal e ao inimigo. E a passagem que eles fazem dessa definição é por causa do caso... Por causa daquele caso que é super icônico, em que você empresta... Não. É um caso super icônico em que o cara te empresta uma arma, e daí você pega essa arma e fica com ela. Daí ele fica enlouquecido, e aí ele vai pedir as armas de volta. E daí, assim, ele tá a ponto em que você sabe que ele vai cometer uma injustiça se você devolver as armas para ele. Então, seria injusto você devolver as armas para ele, todo mundo concorda. Então, não dever nada a ninguém, não restituir nada a ninguém. Porque essa primeira definição que eles estão falando é a definição... Será que é a primeira ou a segunda que é do Simônides? Porque eles estão comparando com uma definição do Simônides ali. Que é do Simônides, que é de restituir a cada um o que você deve. Essa é a não ter dívidas. Então, eles estão trabalhando a definição do Simônides, nessa primeira definição de justiça, que é de que ser justo é não ter dívidas, nem falar mentiras. E eles passam a história de fazer bem ao bom por causa dessa história, de que, assim, só é justo você devolver as armas do seu amigo, ou seja, só é justo você restituir a sua dívida se isso for fazer bem pro cara. Então, é assim que eles fazem a passagem. E é uma passagem meio difícil. Mas eu não sei se vale a pena voltar para ela agora. Eu acho que eu quero dar uma olhada melhor nela, depois eu vou trazer ela de novo. É que eu tinha anotado isso e eu tipo, fiquei relendo. Até depois botei um audiobook. Joguei um pouco de videogame hoje ouvindo o audiobook da República, reouvindo essa parte. Falei, cara, o que eu tô perdendo aqui? Que o salto parece meio grande. Então, a gente parou mais ou menos na parte em que qual é o problema dessa definição, da segunda definição. Quando que a segunda definição dá errado? Essa definição de que, assim, o justo é fazer bem ao bom e mal ao mal. Porque eu defendia que ela realmente é a melhor definição que a gente tem. Ela é a definição que a gente sente. Daria para resumir como a cada um o que é devido. Sim, a definição 1, eles fazem essa passagem assim, que eles falam, é justo restituir a cada um o que você deve? Daí, calma, mas não é bem assim, é restituir a cada um o que convém. Eles fazem exatamente essa passagem, que é a diferença, que assim, o que você deve ao inimigo? Você deve uma bala na cabeça, mas não é bem a palavra dívida em grego. Eu fiquei com essa impressão. Que pra gente é meio que a mesma palavra, mas pra eles não. Saca que é o que convém e não o que você deve. Porque você pode dever objetivamente dinheiro, mas você não vai devolver porque o cara é seu inimigo. Seria tolice. Ou porque o cara é uma má pessoa. E essa é a coisa que me encafifou. Como que eles juntam? Eu acho que a chave do problema está aí nessa junção. Em que você põe os seus amigos com os bons e os inimigos com os maus. Só que você pode ser amigo de um cara mau ou inimigo de um cara bom. E é aí que dá errado. E é por isso que o jeito que ele explica é meio estranho. Mas para mim, tá nessa questão de que a gente tende a juntar. Tipo, a gente vai sempre tomar um amigo por bom e o inimigo por mal. Mas você comete esse erro. Mas não é só isso, né? É só que, de forma geral, você sempre... Que assim, a questão do Platão é bem... Eu fiquei lembrando do caso, porque hoje ficou todo mundo lá falando de um caso em que o policial, a paisana, foi, sei lá, impedir um assalto, daí ficaram os esquerdinhas lá enchendo o saco deles. E que é, assim, a grande diferença do papo da palhaçada esquerdista do Platão. Que é assim, mano, calma. Se o cara fez mesmo o crime, nenhuma misericórdia. A questão é, a gente erra. Essa é a única questão, mas ela é uma questão gravíssima. Porque você vai estar sendo absolutamente injusto. De, tipo, de ferrar os inocentes. E de recompensar os culpados. Então, essa questão da aparência é
o grande problema da segunda definição. É que ele faz de um jeito que é meio que um joguinho de palavras, porque ele faz de um jeito que você cai em contradição, assim, de que, bom, então para essas pessoas vai ser justo fazer mal ao injusto. Vamos avançar, então. 335A. Amigo é o que parece e é na realidade honesto. O que parece, mas não é, aparenta ser amigo sem o ser. E sobre o inimigo a definição é a mesma. Então, eles vão partir do negócio de que, assim, quando você se engana, daí não conta, entendeu? Porque se você não fizer essa distinção, daí você vai cair no joguinho de palavras de que vai ser justo fazer mal ao inocente porque você tá tomando o amigo para inimigo e vice-versa. E aí que ele junta essas duas coisas, o amigo com o bom. Então, logo, segundo este raciocínio, parece que amigo é o homem de bem e o inimigo o malvado. Porque se você é amigo de um cara que é malvado, é porque você está enganado. Esse é o ponto. Queres que acrescentemos a definição de justiça, tal como a formulamos primeiro, de que é justo fazer bem ao amigo e mal ao inimigo. Que acrescentemos agora que é justo fazer bem ao amigo bom e mal ao inimigo mau. Exatamente, disse ele. Parece-me que isso seria falar com propriedade. Então, prosseguiu, é próprio de um homem justo fazer mal a qualquer espécie de homem. Precisamente. Deve-se fazer mal aos malvados e inimigos. Essa frase também está de um jeito estranho. Fazer mal a qualquer espécie de homem parece que é claramente um tipo de homem, pelo menos. Então, assim, ele chega nesse ponto mesmo, de que vamos tentar defender que é correto você ferrar com os vilões. Aí você vai estar avançando para o ponto em que você realmente chegaria no paz e amor de não punir ninguém. Quando você faz mal aos cavalos, eles se tornam melhores ou piores? Piores. Quando você faz mal aos cães, eles se tornam também piores. Então, quanto aos homens, quando você faz mal para os homens, eles vão se tornar piores. E se a justiça é uma forma de excelência humana, então como é que você vai dizer como é que pode ser essa excelência humana algo que torna ele menos excelente quando ela é exercida? Então, daí eles vão por esse ponto que não faz sentido, em termos de qual é a essência da justiça, que o efeito dela seja piorar uma pessoa. Mas a justiça não é a perfeição dos homens? Sim. Então, se você fazer mal aos homens, eles se tornam mais injustos. Então, como pode ser? É impossível. A frase exatamente é assim, como que o justo pode se tornar injusto por meio da justiça? Aí eles ficam, aí obviamente não faz sentido. Enquanto isso está acontecendo, não chegou ainda no texto aqui, mas enquanto isso está acontecendo, o Trasímaco, ele tá me segura, ele tá querendo se meter na conversa e xingar o Sócrates, ele tá bravo que o Sócrates chega com essa palhaçadinha de criança. O conceito de equidade vem dessa terceira noção de justiça? Deixa eu pensar qual é a relação do conceito de equidade com essa história. Sim, na verdade, o que daria para pensar é que toda forma de justiça troca uma palavra dessa frase, dá a cada um o que é, e aí você diz, dá a cada um o que é, o que precisa, sabe? A história do comunismo é a cada um o que tem necessidade e de cada um o que cada um pode dar. Aí sabe, então seria bem aí a questão, mas no caso dessa definição de dar a cada um o que convém, daí não é igualdade, você mata o seu inimigo. Então, Tiago, isso que você está mencionando, a gente não está falando de punição aqui. A gente está falando de cometer o mal. Porque essa já seria outra discussão totalmente diferente, a da punição. E o Platão é super pró-punição. Na verdade, o Platão acha que a melhor coisa que pode acontecer quando você comete uma injustiça é você ser punido. O Platão, até no fim das contas, vai defender que uma das coisas mais injustas possíveis é você cometer o mal e não sofrer punição alguma. Mas vamos avançar, então. Porque eles ficam enrolando nessa história aqui de que, não faz sentido em termos da essência da natureza, em termos da essência da justiça, que ela possa tornar alguém pior. Aqui, o Trasímaco chegou. Ora, muitas vezes, mesmo enquanto conversávamos, Trasímaco tentara assenhorar-se da argumentação, mas logo os circunstantes o haviam impedido, pois queriam ouvi-la até o fim. Assim que paramos, e eu disse aquelas palavras, não ficou mais sossegado, mas, formando salto, lançou-se sobre nós como uma fera para nos dilacerar. Trasímaco significa combatente feroz, se eu não me engano. Então, o nome dele, ele é para ser visto, essa descrição aqui não é por acaso, entendeu? Ele é essa besta, essa fera selvagem, ele argumenta que nem uma fera selvagem. O argumento dele é o argumento da justiça dos leões, sabe? Que é o que ele vai fazer aqui. A gente está na 336A. Tanto eu como Polemarco ficamos tomados de pânico. E ele, voltando-se para todos, exclamou: Que estáis para aí, a parlar há tanto tempo, Sócrates? Por que vos mostrais tão simplórios, cedendo alternadamente o lugar um ao outro? Se, na verdade, queres saber o que é a justiça, não te limites a interrogar, nem procures a celebridade a refutar quem te responde, reconhecendo que é mais fácil perguntar do que dar réplica. Mas responde tu mesmo e diz o que entendes por justiça.
E vê lá, não me digas que é o dever, ou a utilidade, ou a vantagem, ou o proveito, ou a conveniência. Mas, o que disseres, diz-mo clara e concisamente. Pois, se te exprimires por meio de frivolidades desta ordem, não as aceitarei. Ao ouvir isto, fiquei estarrecido. Volvi os olhos na sua direção, atemorizado, e pareceu-me que, se eu não tivesse olhado para ele antes de ele ter olhado para mim, teria ficado sem voz. Mas neste caso, quando começou a irritar-se com nossa discussão, fui eu o primeiro a olhá-lo, de maneira que fui capaz de lhe responder. Disse, pois, a tremer: Ó, Trasímaco, não te zangues conosco. Se cometemos qualquer erro ao examinar os argumentos, tanto ele como eu, fica sabendo claramente que o nosso erro foi involuntário, pois não julgues que, se estivéssemos a procurar ouro, cederíamos voluntariamente o lugar um ao outro na pesquisa, arruinando a descoberta. Ora, quando procuramos a justiça, coisa muito mais preciosa que todo o ouro, seríamos tão insensatos que cedêssemos um ao outro, em vez de nos esforçarmos por a pôr a claro? Acredita-me, meu amigo, blá blá blá. Então, assim, a gente jura que a gente está tentando. Então, por conseguinte, é muito mais natural que vós, os que sois capazes, tenhais compaixão de nós, em vez de irritação. Daí o Trasímaco cai na gargalhada. Oh, Hércules, kkk, cá está a célebre e costumada ironia de Sócrates. Eu bem o sabia, e tinha prevenido os que aqui estão, de que havias de te esquivar a responder, que te fingirias ignorante, e que farias tudo quanto há para não responder, se alguém te interrogasse. É que você é um homem esperto, Trasímaco. Daí eles estão meio que brincando de discussão, né? Porque o que o Sócrates responde é que, tipo, pô, você é malandro, né? Que nem você chegar lá pro lugar e perguntar, pô, o que é 12? Mas, ó, não vai me dizer que é 6 mais 6, ou 10 mais 2, ou não sei o que, não sei o que. Então, tipo, o que você quer que eu faça? Ora, pois, continuou, se eu te revelar outra resposta melhor do que essas, para além de todas as que deste sobre justiça, que penas mereces? Que outra pena, respondi eu, senão aquela que deve sofrer o ignorante. Devo aprender junto de quem sabe. É por isso, é isso, portanto, o que eu julgo merecer. És muito engraçado, mas além de aprender, terá também que pagar dinheiro. Então o Trasímaco, ele vem com, tipo, tá, beleza, eu vou te ensinar qual é real, mas você vai ter que me pagar. Daí ele banca o mendigão e os caras falam que vão pagar pro Sócrates. E daí o Trasímaco vai ser obrigado a responder. Cá está a esperteza de Sócrates. Não quer ser ele a ensinar, mas vai a toda parte para aprender com os outros, sem sequer lhes ficar grato. É engraçado isso que é tipo, os caras que só querem sair por aí lacrando, eles ficam furiosos, porque o Trasímaco, ele é o combatente feroz, mas ele é o lacrador, na real. Porque ele é o cara que chega e ele quer destruir tudo, e ele sabe tudo. Então, e daí ele fica bravo quando você confessa que você não sabe e só, tipo, pergunta, tá, mas então o que que é? Mas também, ao mesmo tempo, é um aviso de que, tipo, de fato, é uma posição muito mais forte, essa de ficar interrogando e cutucando os outros. Eu, pelo menos, acho que é correto, quando você está discutindo com alguém, fazer o que, quando eles têm uma discussão boa, nos diálogos socráticos, eles trocam de posição. Primeiro vai lá você, daí você, sabe, tenta propor coisas e o outro te refuta, daí você fala, beleza, não consegui, agora é a sua vez, propõe umas coisas aí, daí eu te refuto. Então, porque é verdade. Beleza. Aí chega o Trasímaco, a definição clássica Trasímaco, que é a definição do Marx. Não do Marx, mas assim, saca que o Trasímaco tem uma coisa, tem uma ideia aqui, que é a ideia dos revolucionários de hoje, que é justiça não é outra coisa senão a conveniência do mais forte. Justiça é a conveniência do mais forte, quer dizer, não existe justiça. Justiça é quem tem poder vai lá, dá uma ordem, que é o que ele quer, e aí você tem que obedecer. E isso é o justo. Se você desobedecer o que os mais fortes querem, você está se ferrando. Essa é a definição que está por trás daquela interpretação de que, assim, o direito, na verdade, ele é uma construção burguesa para impor a vontade burguesa sobre a sociedade. Então, isso é o que é justo. Então, é meio que por aí que ele está indo, mas ele está efetivamente defendendo a coisa. Esse é o problema. Ele vai defender que a justiça é mesmo aquilo que, se você tentar ser super cético, você vai dizer que a justiça acaba sendo. Daí Sócrates fala que não compreende o que quer dizer, ele vai ter que explicar. Ele vai explicar melhor o ponto dele. Certamente que cada governo estabelece as leis de acordo com a sua conveniência. Uma vez promulgadas essas leis, fazem saber que é justo para os governos aquilo que lhes convém, e castigam os transgressores, a título de que violaram a lei e cometeram uma injustiça. Aqui tens, meu amigo, aquilo que eu quero dizer ao afirmar que só há um modelo de justiça em todos os estados, o que convém aos poderes constituídos. Ora, esses aqui detêm a força, de onde resulta, para quem pensar corretamente, que a justiça é a mesma em toda parte, a conveniência do mais forte. Então essa é uma posição que ela é boa mesmo, ela não é besteira.
Sim, a resposta do Trasímaco, eu falei isso acho que na outra vez, que tipo, todo mundo que gosta de filosofia e é jovem e lê pela primeira vez essa história, fala, mano, o Trasímaco é o cara, tá ligado? Ele tá certo, o Trasímaco tem razão, hashtag. Mas, porque é mesmo a opinião mais forte e não filosófica, eu acho. Esses super mega combatedores sofistas, a gente tem uma coisa que é interessante falar sobre, que é a diferença entre o sofista e o filósofo. A gente herdou a visão dos vencedores filósofos, mas os filósofos, eles vêm de dentro dos sofistas, eles não são uma coisa oposta. Eram os caras que, sabe, discutiam os temas e tudo mais, tudo mais. Mas é meio que um mesmo movimento. Eles fazem parte de uma mesma coisa. E é o preconceito do filósofo, o de ver o sofista como esse pilantra que só fala mentiras e, sabe, só quer distorcer o mundo. Mas é esse cara tá sendo o sofista. Agora eu percebi, aí Sócrates fala, agora eu percebi o que você quer dizer. Se é verdade ou não, tentarei compreendê-lo. Você percebe que é estranho a definição que o Trasímaco dá? Porque, assim, se você está dizendo que é isso que a justiça é, você não quer dizer que a justiça de verdade é assim. Você quer dizer que a justiça falsa, que na prática aquilo que se passa por justiça é o que os mais fortes impõem. E aí, beleza. Mas se você tentar defender mesmo que isso é a justiça e não tem nada além disso, você vai acontecer com você o que acontece com o Trasímaco aqui. Os governantes, então, eles são infalíveis ou capazes de cometer algum erro? Certamente são capazes de cometer algum erro. Portanto, quando eles formulam leis, eles podem cometer erro. Então, é possível que eles façam uma lei que lhes é prejudicial. Mas o justo é que você obedeça a lei do governante. Então, o que você está dizendo é que é justo fazer mal ao governante porque você vai obedecer uma lei ruim. Mas o que eles promulgaram tem de ser feito pelos súditos. E isso é que é justiça. Como não? Segundo o teu raciocínio, não só é justo fazer aquilo que convém ao mais forte, mas também, inversamente, aquilo que lhe é prejudicial. O que queres dizer? Aquilo que tu dizes, segundo me parece. Mas examinemos melhor a questão. Não assentamos em que os governantes, ao prescreverem certos atos aos seus súditos, por vezes se enganam no que é melhor para eles, e ainda em que é justo que os súditos façam o que os governantes lhes prescrevem? Não foi nisto que assentamos? Assim eu creio, disse ele. Tem presente, portanto, continuei eu, que concordaste que também é justo cometer atos prejudiciais aos governantes e aos mais poderosos, quando os governantes involuntariamente tomam determinações inconvenientes para eles próprios. Porque o justo é obedecer eles, então, se eles mandaram você fazer uma coisa errada, você tem que obedecer mesmo assim. Por Zeus que sim, Sócrates. Não há dúvida que se prescreve aos mais fracos que façam o que é prejudicial aos mais fortes. Quer dizer, vai acontecer o contrário quando as pessoas estiverem erradas. Daí o argumento, tipo, a galera vai ao delírio, tá ligado? Tipo, sabe aquele meme do que cai, tem tipo um monte de negro lá, tipo, fazer uma causa, daí tipo cai um óculos do. Acho que é o meme original do Deal With It. Mas é um desses, assim, tipo, essa cena ele tá tentando passar essa sensação, tipo, por Deus que sim, exclamou o Polemarco, que tava, tipo, quieto faz meia hora. Aí ele, tipo, daí o Glaucon surge também. Calma aí. Não, Clitofonte, tipo, o cara nem tava na cena, tá ligado? Quem é esse cara? O cara tava lá, tipo, lá na banca, tipo, turn down for what? Isso mesmo. Tava lá de boas e, tipo, Sócrates, tipo, arregaçou o cara. Beleza. Porque o Trasímaco obedeceu que era justo obedecer às ordens dos governantes. Esse foi o erro dele. Que ele deveria ter dito, na verdade, que os governantes dizem que o justo é que você obedeça às leis deles. Mas não é isso que é justiça mesmo. A menos que você vá dizer que não existe justiça e que só existe essa justiça com M, com J minúsculo, que é a justiça que o governante fala que é e não tem nenhuma coisa acima disso. De fato, ó Polemarco, Trasímaco estabeleceu que é justo cumprir as ordens dadas pelos governantes. E também estabeleceu, ó Clitofonte, que a justiça é a conveniência do mais poderoso. Depois de ter proposto ambos estes princípios, concordou, por outro lado, que por vezes os mais poderosos dão ordens para que os que lhes são inferiores e súditos executarem, que a eles mesmos são prejudiciais. Dessas concessões resulta que a justiça em nada é mais o que convém ao mais forte do que o que não lhe convém. Mas, replicou Clitofonte, por a conveniência do mais forte ele entendia o que o mais forte julgava ser a sua conveniência. É isso que devemos fazer, é isso que deve fazer o mais fraco. E foi isso que ele apresentou como sendo justo. Mas não foi assim que se disse. Não faz diferença nenhuma, Polemarco. Mas se é assim que Trasímaco se exprime agora, aceitemo-lo dessa maneira. Ó, Trasímaco, era isso mesmo que você estava dizendo? Não. Julgas que eu chamo... Ele vai dar um outro argumento aqui. Julgas que eu chamo mais forte ao que erra quando ele erra? Quer dizer, se o cara está cometendo um juízo falso, é porque ele não é um mais forte, ele é um fraco.
Julgava eu que era isso que querias dizer quando concordaste que os governantes não eram infalíveis, mas podiam cometer algum erro. E aí o Trasímaco tá bravo, tá? Estás de má fé a discutir Sócrates. Mas o Sócrates está sendo totalmente razoável aqui. Então, Sócrates chama, por exemplo, o médico, aquele que se engana relativamente ao doente, precisamente pelo fato dele se enganar, chama de hábil calculador aquele que erra os seus cálculos precisamente por esse erro. Parece-me que são formas de dizer de que o médico se enganou, ou o calculador, ou o mestre-escola, quando na realidade cada um destes, na medida em que lhes damos estes nomes, jamais erra. Efetivamente, só quando o seu saber o abandona é que quem erra se engana, e nisso não é um artífice. Então ele vem com esse argumento que tem meio áreas de true Scotsman, aquela falácia do tipo, mas o verdadeiro não sei o que não faz isso. Mas ao mesmo tempo é um argumento de verdade. Então ele continua mantendo que a justiça é fazer o que é conveniente para o mais poderoso. Porque quando o cara tá sendo um idiota, ele não é o mais poderoso. Então não tá falhando a regra, continua mantendo essa regra. O Sócrates vai, tipo, vai chorar, Trasímaco. Pois bem, Trasímaco, parece-te que estou de má fé? Inteiramente, respondeu ele. Supões que foi propositadamente que te interroguei deste modo, para te prejudicar na discussão? Sei bem que sim, replicou, mas de nada te servirá. Não me passam desapercebidas as tuas manobras malfazejas, nem, se não me apanhares de surpresa, serás capaz de me dominar na argumentação. Ele sempre tá nesse clima, sabe? Aquela pessoa que você sabe que, tipo, tá acusando você de querer ganhar, e você nem tava assim, você tá meio de boa, e o cara tá lá mal pilhado. E Trasímaco com esse cara, o combatente feroz. Tampouco quereria tentá-lo, declarei. Oh, afortunado homem. Mas, para não nos tornar a acontecer uma coisa assim, define claramente o que queres significar com o governante e o mais forte. Se é em geral, ou no sentido que agora mesmo intitulaste, rigoroso, esse mais forte cuja conveniência, uma vez que ele é o mais poderoso, é justo que o mais fraco sirva. Quero significar o governante no sentido mais rigoroso do termo. Perante isto, põe-te de má parte e de má fé, tanto quanto puderes. Não te peço mercy. Não te peço mercê, mas não serás capaz. Mano, alguém tinha que fazer um anime disso. Sim, né? Seria uma top. Julgas-me tão delirante que tente fazer a tosquia de um leão, pondo-me de mau partido contra Trasímaco? Pois ainda agora experimentaste, embora também nesse aspecto pouco valhas. Basta dessas questões. Mas diz-me, o médico, no sentido rigoroso, que há pouco definias, é seu objetivo ganhar dinheiro ou tratar os doentes? Refiro-te a um médico de verdade. Tratar os doentes. E o piloto? O piloto como deve ser? É chefe dos marinheiros ou marinheiro? É chefe dos marinheiros. Não é a mesma analogia, essa é outra, então. Vai virar um silogismo essa analogia aqui. Não é preciso tomar em linha de conta para nada o fato de ele estar embarcado no navio. Não é por isso que se deverá chamar-lhe marinheiro, pois não é pelo fato de ele navegar que se lhe chama piloto, mas pela sua arte e pelo comando do marinheiro, dos marinheiros. É verdade. Nesse caso, cada um deles tem a sua própria conveniência. Exatamente. E a sua arte foi feita para procurar e fornecer cada um o que lhe convém. Sim, cada uma das artes tem qualquer outra vantagem, para além da maior perfeição possível? O que queres dizer com essa pergunta? Por exemplo, se me perguntasse se ao corpo basta ser corpo, ou se tem necessidade de alguma coisa, eu responderia: tem necessidade absoluta. E por isso é que se inventou agora a arte da medicina, porque o corpo é sujeito a defeitos, e de tais defeitos carece de ser curado, para lhe fornecer o que é vantajoso. Para isso é que se consertou essa arte. Parece-te que é certo o que estou a dizer, não? Sim, é certo. Então, é sujeita a defeitos a própria arte da medicina, ou a qualquer outra que tenha necessidade de uma certa qualidade, com os olhos de vista e os ouvidos de audição, e por esse motivo, além desses órgãos, carecemos de uma arte apropriada para examinar e para fornecer o que é útil para essas finalidades? Não entendi o ponto que eles estão fazendo aqui. Essa tradução que eu tô usando é meio estranha. É, a da Calouste, ela é meio estranha mesmo. É que quando eu tava na faculdade, ela era considerada melhor na época pela professora que eu tinha, mas hoje eu já vi que os caras consideram outra. É assim, mas é assim o quê? Precisa de outra arte, né? Não precisa de si mesma, nem de nenhuma outra para procurar o que é conveniente para sua própria imperfeição. Efetivamente, nenhuma arte possui imperfeição ou falha alguma. Nem cabe a uma arte examinar o que é útil, senão aquilo de que é arte. Ao passo que cada arte, se o for de verdade, é incorruptível e pura, enquanto que, tomada no seu sentido exato, é inteiramente o que é. E examina de tal maneira rigorosa. É assim ou de outro modo? É assim que parece ser. Portanto, disse eu, a medicina não procura a conveniência da medicina, mas a do corpo. Pois não. Nem a equitação a da equitação, mas a dos cavalos. Nem nenhuma outra arte a sua, pois de nada carece, mas a daquela a quem pertence. Conclusão. Nenhuma arte apresenta defeito se mantiver rigorosa e de acordo com a sua natureza. Assim parece.
Mas então, ó Trasímaco, as artes governam e dominam aquele a quem pertencem? Concordou nesse ponto, mas a muito custo. Tipo, se a arte que o Trasímaco tem domina ele não vai querer assumir que ele é dominado pela própria arte, tá ligado? Tipo, a viadagem. Portanto, nenhuma ciência procura ou prescreve o que é vantajoso ao mais forte, mas sim ao mais fraco e ao que é por ela governado. Por fim, concordou também com isto, mas tentou a disputa. Depois de lhe dar o seu assentimento, continuei. Ora, nenhum médico, na medida em que é médico, procura ou prescreve o que é vantajoso ao médico, mas sim ao doente. Pois concordaríamos que médico, no sentido rigoroso, é o que governa os corpos, e não o que faz dinheiro com eles. Não concordaríamos? Concordamos. Logo, também o piloto, no sentido rigoroso, é o chefe dos marinheiros, mas não um marinheiro. De acordo. Porventura, um piloto e chefe, assim, há de examinar e prescrever não o que é vantajoso ao piloto, mas sim ao marinheiro e ao súdito. Portanto, Trasímaco, nenhum chefe em qualquer lugar de comando, na medida em que é chefe, examina ou prescreve o que é vantajoso a ele mesmo, mas o que o é para o seu subordinado, para o qual exerce a sua profissão, e atendo este homem em atenção, e o que lhe é vantajoso e conveniente, que diz o que diz e faz o que faz. Depois que chegamos a esse ponto da discussão, e se tornar evidente para todos que a definição de justiça se tinha voltado ao contrário, Trasímaco, em vez de responder, perguntou: diz-me lá, Sócrates, tens uma ama? O quê? Repliquei eu. Não era melhor responderes de que estares a fazer semelhantes perguntas? É que não repara que estás é que não repara que que estás ranhoso e não te assoa quando precisas, de modo que nem sequer te soube ensinar a distinguir as ovelhas do pastor. Que é que tu queres saber ao certo? Perguntei. É que tu julgas que os pastores ou os boieiros velam pelo bem das ovelhas ou dos bois, e que os engordam e tratam deles como um outro fim em vista que não seja o bem dos patrões ou o próprio. Ele tá voltando, tipo, que assim, tudo bem, teoricamente o governante governa pro súdito, mas, tipo, nenhum governante, na verdade, governa mesmo pro súdito. E mesmo os que governam os estados, aqueles que governam de verdade, supões que as suas disposições para com os súditos são diferentes das que se tem pelos carneiros e que velam por outra coisa, dia e noite, que não seja tirarem proveito deles? E és tão profundamente versado em questões de justo e justiça, de injusto e injustiça, que desconheces serem a justiça e o justo um bem alheio, que na realidade consiste na vantagem do mais forte de quem governa, e que é próprio de quem obedece e serve ter prejuízo. Enquanto a injustiça é o contrário, e é quem manda nos verdadeiramente ingênuos e justos. O Trasímaco tá, tipo, tá turn down for what? É que o Trasímaco veio sem a banca. Esse é o problema dele. O Sócrates abriu a guarda no piloto em prol dos marinheiros. Marinheiros eram mó bucha de canhão. O objetivo era grole e poder. Sim, ó, claramente o Sócrates fez um argumento que é, tipo, entre aspas, politicamente correto, né? De que... É porque eles estão discutindo qual é a natureza do médico. E assim, esse é o ponto, na verdade. O Platão, o Sócrates está indo atrás da natureza do negócio. O Trasímaco está indo atrás de como a coisa é na prática. Essa é a grande diferença. Justiça, na prática, é a conveniência do mais forte. Tipo, em todo lugar você olha, os governantes estão fudendo os súditos. Mas o que é justiça? Não é, claramente, não é a conveniência dos mais fortes, tá ligado? Da natureza do negócio. Então, eles estão tendo essa briga em que, tipo, o que é verdadeira justiça? É o que ela é na prática ou é o que ela é em teoria? Dá para você ver isso meio que dessa forma.